Bom dia, boa tarde, boa noite, nação cearense. Eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo. No Ceará é assim de hoje, nós vamos falar de pioneirismo cearense, tá bom? Mas antes, roda a vinheta. Gente, nós vivemos numa guerra de competição, né? E todo mundo quer ser o primeiro em alguma coisa, né? Mas eu vou logo deixar os corações mais abrandados que todos nós somos vencedores, né? Porque se eu estou aqui falando para você e você está aí do outro lado me ouvindo, é porque nós somos vencedores. Por quê? Porque, né, na guerra, né, da concepção, né, quando nós estamos sendo gerados, aquela corrida desenfreada, né, de espermatozoides. E se eu estou aqui e você está aí é porque nós conseguimos chegar primeiro, né, no óvulo. O óvulo, né, fecundou, né, geramos, né, estamos aqui, né, no YouTube, você me ouvindo, eu falando para você diretamente, né. Então todos nós somos vencedores. E na vida, né, tudo isso ocorre de maneira natural, né? O pioneirismo, né? Todo mundo quer ser primeiro em tudo por tudo, né? O melhor da classe, o menino mais bonito, a menina mais bonita, né? O melhor em matemática, o melhor em português, né? É o melhor jogador, o melhor ator, né? Todo mundo quer ser melhor em alguma coisa. No estado do Ceará também não é tão diferente assim, né? E hoje nós vamos falar em pioneirismo cearense, né? Coisas que acontecem aqui no Ceará que nós somos pioneiros, né? Isso é grande orgulho para nós cearenses, né? Seja na arte na parte da arte, na parte da política, nos eventos, né? Na beleza, nós sempre, né? Ou estamos ali em primeiro lugar no Brasil, ou então em primeiro lugar no Nordeste, tá bom? Então o vídeo de hoje vai retratar isso, né? O pioneirismo cearense é em diversos setores, tá bom? Segura que o vídeo está muito interessante. Gente, para começar, vamos começar logo pela nossa bandeira, né? A bandeira do nosso estado. Você sabia que a bandeira do estado do Ceará é a única, né, que se assemelha mais próximo da bandeira do Brasil? Pois é, a diferença é justamente a parte de dentro, o globo, né? Que foi mudado, claro que não pode ser igual ao do Brasil, mas os cearenses são metidos, viu? Porque se você for olhar todas as federações, 27 estados, nenhum se assemelha, né, com a bandeira brasileira como a bandeira do Ceará, né? Mas vamos saber um pouquinho dessa história, né? Por que isso aconteceu, o Ceará teve outras bandeiras, né? Então vamos relatar um pouquinho, né, dessa história da bandeira do Ceará. Gente, o Ceará passou por vários períodos, né? Então a nossa primeira bandeira mesmo da história, né, que foi criada foi essa aí, né, que foi desde a província do Ceará até 1922, né, com 3 cores, que era o vermelho, o branco e o azul marinho. Essa foi usada entre 1922, né, depois dessa outra que eu falei, a 1937 e de 1947 a 1967. Essa é do brasão antigo, né? Ela foi de 1967 até 2007, né? Foi substituída pela atual, né? Teve umas mudanças no brasão, então eles mudaram um pouco aí o brasão, né? Então ela foi retirada e agora está atual. Que justamente essa que vocês estão vendo, né? A bandeira atual com uma pequena modificação no brasão. Você sabia que a primeira prefeita eleita de uma capital, né, de todo o país foi aqui no estado do Ceará? Pois é, depois do regime militar, né, que antes tinha um regime militar, depois foi as diretas já, né? Então, depois desse regime, o Ceará foi o primeiro estado no Brasil a eleger uma mulher para a capital do estado, né, que foi Fortaleza. Que mulher era essa? De que partido era? Será que fez uma boa gestão? Você vai saber agora. Maria Luísa Fontinelli, né, foi a primeira prefeita de uma capital eleita pelo PT, Partido dos Trabalhadores, né?
foi a primeira mulher a ser eleita para esse cargo, após o regime militar do país. Gente, foi a pior gestão que uma prefeitura já teve aqui, né? A prefeitura do estado do Ceará. Porque, assim, ela pegou muito voto, foi uma votação muito expressiva, ninguém, sabe, achava que ela ia ganhar, porque ela estava lá embaixo nas pesquisas, sabe, tipo, eu comparo como se fosse a eleição do Bolsonaro. Né? Ninguém acreditava, e assim mesmo o pessoal deram um voto de confiança e ela acabou ganhando, né, a prefeitura de Fortaleza. Nessa época, as montanhas de lixo se espalhavam, né, pela capital, pelas ruas, né, do centro da capital cearense. Era uma coisa assim de louco, uma coisa triste, né? Então, como eu falei, né, foi a pior gestão, né? Todo mundo apostaram nela, né? Ela é uma mulher desacreditada e aquela máquina, né, do governo, né, o candidato do governo, né, achava que ia ganhar, né, estava com tudo na mão, tinha dinheiro, tinha recursos, tinha uma boa assessoria de marketing, né, mas mesmo assim ela devagarzinho ia nas favelas, limpava a bunda de menino cagado, tá entendendo? Botava menino no braço e o povão caía nisso, né? E o PT, ele sempre com aquelas artimanhas, né, de saber, e vai lá pro lado fraco, que é o povão, né? Hoje em dia o pessoal tá mais esperto, né, para esse tipo de coisa. Então, foi a pior gestão que Fortaleza já teve. Só que assim, eu conhecendo o PT como eu já conheço, eu sei que eles são incompetentes. Mas assim, eu vou fazer uma ressalva para Maria Luísa, por quê? Porque na época os recursos federais não vinham direto para a capital, ou seja, não passavam direto para a mão do prefeito, passava primeiro para a mão do governador e o governador fazia a distribuição, né, para os prefeitos dos estados, né, e a capital. Então, como uma certa forma de retaliação, eu não me lembro quem era na época, não sei se era o Tasso, não lembro, acho que era o Tasso, não lembro. Então, assim, pelo que a gente sabe é que ele prendia um pouco isso aí, né? Aí ela ficava um pouco com as mãos atadas, né? Então, né, eu vou fazer essa ressalva, né? Mas aí eu fico pensando, nós sabemos tudo hoje, né, na era da informática, da internet, tudo que o PT fez, tudo que o PT continua fazendo, será que realmente, se ela tivesse com a verba toda na mão, ela ia fazer diferente ou não, né? Vai saber, né? Então, assim, aí atrasava o funcionalismo público, as coletas de lixo não passavam, foi um desastre totalmente, né? A administração da Maria Luísa como prefeita pelo Partido dos Trabalhadores, o famoso PT. Gente, em quase 110 anos da história política republicana, né, nós tivemos 2 políticos que governaram o estado por 3 vezes. Não foi consecutivo, mas eles foram eleitos 3 vezes e cumpriram seus mandatos todos, né, no período certo, né. O primeiro foi José Pinto Nogueira Cioli e o segundo foi Tasso Gereissati, né. Isso não está no ranking, tipo assim, foi o primeiro do Brasil, o primeiro do Nordeste, não, é só termo mesmo de conhecimento. E para continuar, né, os conhecimentos, tem muita gente que fica alheio, até a história do seu próprio estado, né? Nós tivemos 2 presidentes da República, né? Se você não sabia, né? Você agora está sabendo. O primeiro foi José Linhares, né? Ele governou só durante 3 meses. E o segundo foi o Castelo Branco, né? Que eu acho que ele teve o reinado completo, né? Eu não sei José Linhares, mas o Castelo Branco ele era militar. Eu acho que o José Linhares também é, depois eu vou ver direitinho, tá bom? Gente, para fazer as ressalvas, né, dos presidentes cearenses, né? O José Linhares, ele não era militar, né? Estava em dúvida. Ele era magistrado, né? Ele foi juiz, advogado. Ele assumiu o governo do Brasil, né, como presidente por pouco tempo, 3 meses e 5 dias, né? Foi de 29 de outubro de 1945 a 31 de janeiro de 1946, tá bom? E ele era de Guaramiranga, né, aqui no Ceará.
Já o presidente Castelo Branco, ele sim era militar, né? Ele viu, né, depois, alguns anos depois, e deixa eu dar uma olhadinha aqui o tempo da gestão dele, né? Ele ficou um tempo normal, foi de 13 de setembro de 1963 a 14 de abril de 1964. Então, no caso, foi só um ano, né, de gestão. Geralmente o cargo são 4 anos, né? Não sei se naquela época era diferente, né? Estou vendo aqui pelas datas, foi praticamente um ano, né? Então é isso, né? Para encerrar essa parte aí da política cearense. A primeira Secretaria Estadual de Cultura do Brasil, ela foi criada em 1966. Quem será que criou? Claro, né, que fomos nós cearenses. Você pensou, será que foi o Ceará? Foi o Ceará, sim, né? Como o vídeo diz, né, nós estamos relatando, né, o pioneirismo cearense. Então, nós, né, do estado do Ceará, criamos a primeira Secretaria Estadual de Cultura do país. Maravilha, né? Todos nós sabemos que o Ceará é um berço, né, do humor, né? Nós temos, né, vários nomes, né? Vou citar aqui os mais famosos, né? Chico Anísio, de Guaramiranga, né? Não, Guaramiranga não, tô confundindo. Chico Anísio de Maranguape, Renato Aragão, né, de Sobral, Tom Cavalcante daqui mesmo, né, de Fortaleza, eu acredito que seja de Fortaleza, Tiririca, né, de Itapipoca, enfim. Hoje nós temos uma gama, né, um leque, mudava-se o leque de cultura cearense, você vê vários nomes, né. Aí tem os outros, Falcão, Meirinha, Rocicléa, Escolástica. Gente, é muita gente. Se vocês virem aqui pro Ceará e for tem um local que, não sei, se eu não me engano, não sei se é a sexta-feira e a quarta-feira do humor, né? Que é só com talentos da terra, né? Então você vai se surpreender com tanta gente boa, né? Tirulipa, Dina Moraes, né? Que é uma das mais recentes. Tem uma que eu gosto muito, que é a Luana do Crato, né? Madame Mastral Giro. Gente, é muita gente. Se eu vou falar tudo isso, que Salcão, é muita gente mesmo, viu? Então, assim, o Ceará, ele tá assim no topo, né? Fala em cultura, né? A gente lembra logo dos cultura cearense, a gente lembra logo dos humoristas do Ceará. Continuando o nosso pioneirismo pelo Brasil, pelo mundo, né? Vamos agora falar sobre a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Isso ocorreu em 1977. Quem será essa mulher, de que estado? Claro que foi aqui, né? Estou falando de Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, ela deu assim o início, né? Ela foi a pioneira. Antes dela só tinha homem, né? Claro que depois dela entrou outras mulheres, mas ela foi a primeira mulher cearense a entrar na Academia Brasileira de Letras. Para quem não sabe, Raquel de Queiroz é uma escritora, né? Viveu sempre na parte da dramaturgia, escrevendo livros e tudo, tá bom? Outra curiosidade é que o primeiro bode a ser eleito vereador de uma capital, e acho que no Brasil e no mundo, né, esse feito, claro que foi aqui também no Ceará. Estou falando do bode Ioiô, né, um bode que vivia naquela década da boemia, né, e ele veio de alguns retirantes. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso. Se vocês quiserem mais saber da história do bode Ioiô, vocês procuram aqui no canal e tem lá, bode Ioiô. Então o bode Ioiô, ele tomava cachaça, ele brechava as mulheres, né? E ele foi eleito como forma de protesto, né? Como o vereador de Fortaleza. Claro que ele não assumiu porque ele era um animal, mas ele foi condecorado, tá bom? Outra curiosidade, né?
A primeira vaia, acho que é a única, né? Vaia ao sol, né? Aquele corpo celeste, né? Que nos ilumina, foi aqui, né? Porque cearense, ele é muito gaiado e às vezes chega até, né, a extrapolar um pouquinho. Acontece que teve um dia, todo mundo sabe que o Ceará é a terra do sol, né? Claro que a gente tem as nossas estações de inverno e verão, mas é conhecida popularmente como a terra do sol. E teve um dia que passou o dia todo nublado, né? E quando as nuvens veio, né, se abrir, já era quase de tarde. Então a população olhou para o sol e deu uma vaia do sol em forma de protesto, né? Isso também está registrado, tá bom? Deixa eu ver o que é que tem mais para vocês aqui. A primeira novela feita, dedicada a um estado do Nordeste, que estado era esse? Claro que foi o Ceará. A novela se chamava Ceará contra 007, é isso? É uma novela que infelizmente ela é muito antiga, né, com Jô Soares, e ela foi feita na época da Rede Record, né? Teve um incêndio na Record, e essa novela ela foi perdida no meio dos incêndios, né? Não tem nada muito assim a respeito sobre ela. Eu vou colocar aqui alguns trechos, acho que é a abertura, alguma coisa para vocês verem mais ou menos como era a abertura da novela, tá bom? Então, essa novela Ceará contra 007 era uma sátira, né, ao filme Moscou contra 007, né, aquela saga do James Bond, né, que nesse filme ele era interpretado pelo Luciano Corney. E nessa novela tinha o Jô Soares, tinha Consuelo Leandro, Ronald Golias, muitos atores na época. E era dirigida pelo Nilton Travesso. Ela foi exibida em 1965, teve 60 capítulos, né? E o tema da abertura, quem cantava era o Adoniran Barbosa, e o tema da música, que eu não vou colocar aqui, senão vou ter que pagar, vai ter que ter direitos autorais, né? Então, o tema da música era Jabá Sintético, né, de Adoniran Barbosa. Era o tema de abertura dessa novela, né? E era uma novela tipo um pastelão, né, uma comédia, né? Agora, infelizmente, não tem nada de registro dessa novela, porque teve um incêndio, um grande incêndio na Rede Record, e infelizmente essa novela se perdeu nos incêndios, né? É uma pena. Hoje em dia a gente vê só mesmo alguns gráficos dela, algumas imagens, mas a imagem mesmo televisiva, infelizmente, não tem mais. Alberto Nepomuceno, né, é o pai do nacionalismo da música erudita no Brasil. De onde que é esse cara, né? De onde ele veio? Claro, daqui da terrinha, né? Do estado do Ceará, né? O vídeo, né, sobre isso. Pois é, muita coisa, gente, é muito pioneirismo. Então, Alberto Nepomuceno foi considerado o pai, né, do nacionalismo da música erudita no Brasil. Aqui, né, em Fortaleza tem o Conservatório de Música. Inclusive, eu já cheguei aí um dia, só que eu não gostei muito de ir lá, não, assim, eu achei as pessoas meio metidas. Eu canto também, né? E eu fui com uma amiga minha, que também era cantora, né? Não, ela é cantora, e na época ela cantava nas bandas de forró, né? Bananinha Loura, Rabo de Saia, né? Pra quem é daí do ramo do forró deve saber quem eu tô falando, da Ellen, né? Uma lourinha. Hoje em dia ela se converteu, se evangelho, e agora é cantora gospel. E ela continuou lá no conservatório, eu fui só um dia, né? Então, assim, até na música, né, nós saímos em primeiro lugar. E agora, né, nesta pauta aqui da música, vamos falar muitas coisas, né? Da banda, né, que foi considerada a melhor banda de forró do mundo, né? Vocês vão já saber, tá bom? Continua assistindo. Gente, a banda Forró Mastitis com Leite, né, daqui da terrinha, né, ela é a pioneira, né, no forró eletrônico. Por quê? Porque antes era o forró pé de serra, né? Era o baião, né? Então, outro cearense, presta atenção, outro cearense chamado Humberto Teixeira fez uma parceria
né, com o Luiz Gonzaga, e eles fizeram o Baião. Aí era o Pé de Serra e o Baião. Até, né, nos meados de 90, um empresário, né, que trabalhava no ramo de roupa, né, Manuel Gugel, ele tinha uma banda de baile, aqueles baile debutante de 15 anos, que chamava Banda Quadros, né? E ele resolveu criar outra banda chamada Mastruz com Leite para cantar nos intervalos. Só que o sucesso foi tão grande que a banda Mastruz com Leite, ela ficou assim, como se tornou-se a matriz lá do, né, dos portfólios lá do Emanuel Gugel. Então a Mastruz com Leite, ela foi a primeira banda que deu início a todas essas bandas que você vê, né? Brucelose, Limão com Mel, Calcinha Preta, que mais? Magnífico. Todas essas bandas se inspiraram no Mastruz com Leite. Ela foi a primeira, acho que ela foi a primeira a se apresentar em programas, né, a nível Brasil, né? Ela foi a primeira banda a ir para o exterior. Deixa eu ver para onde foi que ela foi, só um instantinho. Ela foi para New York. Não é New York de Nova York, não, é New York. Não, New York, acho que deve ser isso. Stanford, Massachusetts, que é também nos Estados Unidos, em Genebra, na Suíça, Lisboa, Porto, Zurique, Europa, né? E ela ficou famosa como a maior banda de forró do planeta. Por quê? Porque além de dar a estrutura de palco, né, eles cantavam forró 5 horas ininterruptas, né? Quer dizer, eles cantavam 5 horas direto, né, de forró. Então a banda Mastruz com Leite, ela foi considerada a maior banda de forró do planeta. Ou seja, é daqui também da terrinha, um orgulho para nossa terra, né? Gente, a primeira nordestina a receber autorização, né, para fazer versões de músicas americanas, né? Não sei se já teve outros, mas a primeira foi aqui, né, da terrinha, que se chama Miss Lene. Para quem não sabe quem é a Miss Lene, era uma cantora cearense, né, que na década de 70, 80, né, na época da discoteca, né, naquela época tinha uma turminha toda que cantava Lady Zu, Gretchen, Elisângela, Miss Lene. Tinha uma irmã dela também que começou também a cantar. Então, nessa época também, lá nos Estados Unidos, tinha uma cantora chamada Tina Charlie. Para quem não sabe quem é a Tina Charlie, era uma cantora que cantava nesse ritmo, né, de discoteca. Então, a própria Tina Charlie, né, achou muito parecido, né, a voz, né, da nossa Miss Lene, e batizou, né, a Miss Lene como a Tina Charlie brasileira, né? E também deu autorização para ela fazer as versões da música. Para quem não sabe quem é a Miss Lene, né, ela sempre cantava ali, tem uns vídeos aí no YouTube, ela cantava no Silvio Santos, eu acho que ela chegou aí pro Chacrinha, depois vocês dão uma verificada lá, tá bom? Então vou contar um pouquinho aqui da história da Miss Lene, bem curtinho, para poder finalizar esse bloco da música. E hoje em dia aqui a Miss Lene está morando, acho que na Suíça, viu? Faz um bom tempo que ela está morando por lá. O nome dela é Francilene, né, Ribeiro Freitas, conhecida como Miss Lene, né? Em 1978, ela foi contratada pela gravadora CBS, né? E fez muito sucesso com as músicas Quem é Ele e Deixa a Música Rolar, né? Na época da discoteca, né? Que tinha muitos cantoras nessa época que cantavam esse estilo, né? E foi muito também pro Silvio Santos, na época aqueles programas do Silvio Santos, Chacrinha. E aqui também ela participou muito de programas locais, viu? E hoje, como eu falei, ela mora na Suíça. Por falar em história, nós sabemos que teve, né, uma escravidão no Brasil e no resto do mundo, né? No Brasil teve aquela escravidão dos senhorios, né, que teve até uma novela, né, famosa, que é Escravizado, que fez sucesso no mundo todo, né? Os escravos, eles eram, como o nome já diz, eram escravizados, né, pelos senhores dos engenhos. E aí depois veio, né, a princesa Isabel com aquela lei áurea, né, assinou e libertou todos os escravos. Mas aí você sabia que antes da lei áurea, 4 anos antes, quem deu, né, o pontapé para tudo isso começar foi um cara aqui do Ceará,
Pois é, o nome dele é José, deixa eu olhar aqui, Francisco José do Nascimento, né? Conhecido como Dragão do Mar. Em 1984, né, ele deu início, né, à libertação, né, dos escravos aqui do Ceará, né, aboliu a escravatura, né, nesse período, e por isso foi chamado Ceará Terra da Luz devido a esse feito. Outra curiosidade é sobre a teoria da relatividade, né, que foi feita pelo Albert Einstein, né. Aí você imagina, você nem pode imaginar onde foi que foi feita, né, essas pesquisas, né, da teoria da relatividade. Se você pensa que foi na Europa, né, na Ásia, está redondamente enganado. Foi feita aqui no Brasil. Em que estado foi feita a teoria da relatividade? Aqui, né, precisamente em Sobral. Na verdade, tinha duas equipes, né, para fazer nesses estudos, uma na costa africana e outra aqui em Sobral. E Albert Einstein estava aqui, então, nesse dia, aquela equipe que estava na África, né, não foi muito bem sucedida porque teve um tempo ruim e tudo, e aqui, como sempre, maior solzão. Então, a teoria da relatividade foi feita aqui em Sobral, claro, no estado do Ceará. Um dos maiores índices de aprovação, né, em universidades federais do Ceará e estaduais também está aqui, né, no Ceará. Os cearenses, eles estão sempre no topo, né, dessas aprovações, seja nas universidades, seja no Enem, né, passam medicina, passam em direito, né, essas coisas, esses cursos mais difíceis. E assim, o que está mais no ranking é no ITA, né, o ITA é o concurso mais difícil que existe no país. Para quem não sabe o que é o ITA, é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Então, ele é muito concorrido, mas nós cearenses sempre estamos lá no topo, entre os primeiros colocados, né? Eu fico imaginando por que isso. Fui fazer uma pesquisa e descobri que quem criou o ITA, né, foi um cearense, né? O José Cassimiro de Montenegro Filho, né, daqui da terrinha. Ele criou o ITA, né, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e também criou o departamento, deixa eu dar uma olhadinha, de Tecnologia Aeroespacial, né? Então, esse motivo, né, das raízes, né, da gente ser tão, persistente nessa área de concurso, né, e sempre almejamos estar ali no topo, né, entre os primeiros colocados. Vamos falar de beleza, né? Em relação à beleza, o nosso Ceará, ele teve 3 Miss Brasil, né? E dentre isso tem muitas curiosidades, né? Então você vai saber um pouco, né, do ranking, né, dessas curiosidades. Nossa querida Flávia Cavalcante, né, foi Miss Brasil 1989, representando o nosso estado do Ceará, e foi a primeira Miss a reinar 2 anos consecutivos. Nós sabemos que o reinado de uma Miss é só de um ano, né? Todo ano tem eleição da nova Miss Brasil. Mas no caso da nossa querida Flávia, né, cearense naturalizada, ela teve reinado de 2 anos. Por quê? Porque foi o último concurso, né, administrado pelo Silvio Santos, né, no SBT. Então, ele não quis mais renovar, então passou um ano sem ter concurso. Então, ela reinou de 1989 até 1990. Quando foi em 1991, o concurso foi mudado de mãos, né, para uma nova administração. Então, a Flávia passou o título, né, para Miss Brasil de 1991. Portanto, a nossa cearense foi a primeira Miss Brasil a reinar por 2 anos, né, como rainha da beleza do nosso país. Vanessa Vidal foi a primeira candidata ao Miss Brasil com deficiência, né? Ela tem deficiência auditiva, né? Ela é surda-muda, então com isso ela abriu precedentes, né? Apesar de depois dela eu não acredito que não tenha tido mais outra não, mas ela foi a primeira candidata ao Miss Brasil, representando o nosso estado, né, o Ceará, a participar, né, com essa inclusão, né, que ela é deficiente
e ela conseguiu, né, o segundo lugar no concurso, né, perdendo aí para a Gaúcha, e teve uma boa colocação também lá no Miss Mundo, né? Ela, quem ganha sempre o segundo lugar vai concorrer ao Miss Mundo, né? E ela concorreu no Japão. Eu não sei a colocação, mas foi uma boa colocação. Uma mulher ganhar um concurso para representar o seu estado já é assim, um grande feito, né? São anos, né, de dedicação e tudo. Imagine quando é mãe e filha, né? Então, aqui no Ceará, acho que foi o único estado que teve mãe e filha, né, sendo Miss Ceará, claro que em épocas diferentes, né, disputando o mesmo título, né? Eu estou falando de Adriana Tavares, né, que foi Miss Ceará em 1987, representando o nosso estado, né? Tirou o terceiro lugar no Miss Mundo. Não era o Miss Brasil, era o Miss Mundo Brasil. E 30 anos depois, né, a sua filha, Alexa Duarte, né, ganhava também o título de Miss Ceará e foi representar o nosso estado no Miss Brasil, né, com uma boa colocação entre as 15 mais bonitas do estado, né? E isso, né, é um caso no mínimo inusitado, né? Isso aconteceu, claro, aqui na terrinha. E para encerrar esse bloco, né, em estatísticas, a nossa primeira Miss Brasil, né, foi Emília Barreto em 1955, né? A primeira Miss Brasil da história foi Marta Rocha e a segunda da história foi nossa Emília, né, representando o nosso estado. Marta Rocha infelizmente faleceu e hoje em dia a primeira Miss Brasil viva é a nossa cearense, né, Emília Barreto, né? Que graças a Deus continua viva e ela foi a nossa primeira Miss Ceará, né, do estado, e quando foi representar o nosso estado lá no Miss Brasil, né, arrebatou a coroa, né, da mulher mais linda do Brasil, né, na década de 1955, né? Isso também fica na história. A primeira brasileira, né, a fazer filme estrangeiro, né, atriz brasileira, se você pensa que foi Sônia Braga, Alice Braga, Fernanda Montenegro, está redondamente enganado. Foi uma cearense chamada Florinda Bulcão, né, ou Florinda Bulcão, né? Ela é daqui do Ceará, de Uruburetama, e ela saiu daqui muito cedo para ir trabalhar, né, como aeromoça no Rio, São Paulo. Então teve um episódio que ela tinha que fazer essa viagem no avião, né, como era moça, e teve um problema lá que ela não foi. E esse voo que ela estava, né, infelizmente o avião caiu, né, e morreu toda a tripulação, com passageiros e tudo. Então ela ficou um pouco temerosa, então deixou, né, essa carreira, né, de aeromoça e foi para os Estados Unidos. Lá ela fez comerciais, fez alguns filmes. Então ela foi a primeira brasileira, né, cearense, a fazer filme estrangeiro. Eu acredito que foi em 1955, viu? Nós também temos uma curiosidade, né, sobre a nossa Universidade do Ceará, Federal do Ceará, né, foi citada, né, naquele seriado. Deixa eu ver. Então, o seriado foi o The Good Doctor, né? Nós somos citados, a Universidade Federal do Ceará, tanto neste seriado como naquele outro do Grey's Anatomy, né? Para quem é fã de seriados, nós somos citados devido àquela pele de tilápia, né, para queimaduras. Nós somos pioneiros. Gente, para encerrar, né, vamos dar algumas curiosidades. É tanta coisa que se eu fosse botar tudo que eu coloquei aqui no papel, né, era pano para mais de metro, como diz, né, o mineiro. Mas assim, para encerrar, vamos dar algumas curiosidades, né? A mulher mais velha do Brasil, a dona Francisca Celso dos Santos, né? Em 2020 ela completou 116 anos. É uma cearense, além dela ser a mulher mais velha do Brasil, ela é a terceira mulher mais velha do mundo. Outra curiosidade, o maior radiotelescópio do Brasil se encontra aqui, né, na cidade de Eusébio, né, no Ceará. Outra curiosidade,
O açude maior do Brasil, né, e da América Latina é o Castanhão, né, aqui em Jaguaribara. E Fortaleza é o principal ponto, né, de dados de transferência de informação do Brasil, né? Nós estamos em primeiro lugar devido, né, a distância, né? Então nós somos responsáveis pelos dados, né? Somos os principais responsáveis pelo dado de transferências, né? Entre o Brasil e todo o continente, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, gostou do canal, tá caindo aqui de primeira, né, de paraquedas, dá um like, deixa a sua sugestão, deixa o seu comentário, se inscreva, tá bom? Que nos próximos vídeos você será avisado pelo próprio YouTube, tá bom? Então é isso, né? Espero que tenha gostado das informações, será sempre, né, na frente, mas nós somos realmente pessoas que gostamos de trabalhar, gostamos de estudar, né? Às vezes somos recriminados lá no sul, né? Chamamos os cabeças chatas, nós somos cabeças que nós estamos célebres, tá bom? Mas né, são brincadeiras à parte. O que importa é que não só o Ceará, mas todo o Nordeste, né, somos pessoas, né, o Nordeste daria um outro país, né, nós temos orgulho de ser nordestinos e ser cearenses, tá bom? Então fique na santa paz de Deus e espero os próximos vídeos, tá bom? Abraço a todos.